Muito bem, um bom dia, tarde e noite para você que está assistindo o canal Socran Podcast. Na verdade, o podcast é porque eu também tenho um podcast, para quem não sabe. Eu posto bastante coisa lá também, dei uma conferida. E aliás, podem me seguir lá também, viu? Para quem não sabe. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico aqui, que são as visitas do pessoal da, entre aspas, segundo a mídia extrema-direita, porque eu fico me perguntando, se o MBL é extrema-direita, bicho, então acabou o mundo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Você querer comparar o MBL ao nazismo é uma coisa extraordinária do ponto de vista da narrativa da mídia que se diz tão imparcial, tão isenta, né? É um absurdo. E a gente vai falar aqui da extrema-esquerda. Eu tô aqui, inclusive, com esse vídeo. Vou mostrar outros. Ó, eu separei pra vocês. Olha como eu sou bonzinho. Separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 vídeos para falar mais especificamente sobre a UFSC. A visita dos caras aí, inimigos públicos, né, como eles se autodenominam, nas faculdades públicas, né? Olha só, por que será, né? Simplesmente porque os caras são inimigos das práticas que têm sido promulgadas aí nas universidades, mais especificamente de humanas. A gente não pode também generalizar e dizer que tudo que tem nessas faculdades são ruins. Óbvio que não. Eu sou formado em filosofia, para quem não sabe também. E é triste saber que o curso de filosofia transforma as pessoas de uma maneira tão degradante por conta, eu vou tentar explicar isso aqui nesse vídeo, de uma transformação de caráter cerebral. Por isso que eu separei aqui esse livro. Aliás, eu tenho um vídeo sobre esse livro, que é de 2015, pessoal. É um vídeo antiquíssimo, mas que ainda é muito relevante, porque o livro do Norman Doidge é um livro relevante. Mas eu não quero nem citar aqui esse vídeo propriamente dito, porque aqui eu li o capítulo 3. Eu quero especificar para vocês aqui o capítulo 4 desse livro, onde ele vai falar sobre a transformação dos gostos e afetos de um cérebro plástico. O nome do capítulo é Adquirindo Gostos e Afetos. Então, cara, na moral, recomendo muito vocês lerem esse livro, porque vai explicar muita coisa, principalmente quando a gente fala de crianças, de cérebro crítico, porque o cérebro da criança é muito mais plástico do que o é do adulto depois dos 21 anos. Então, crianças e adolescentes estão com o cérebro em transformação. Logo, não é adequado você usar maconha, por exemplo, porque a maconha, ela afeta, de certo modo, claro que os neurocientistas podem explicar isso muito melhor do que eu, mas ela afeta, de certo modo, o sistema nervoso central. E ainda vou falar um pouquinho sobre esse assunto, mas já recomendo esse livro aqui, e recomendo também o episódio do Seinfeld. Mas por que falar do Seinfeld aqui? Porque o episódio que eu assisti recentemente, inclusive, que é da temporada 5, o episódio 10, vai falar sobre os melindres ideológicos de alguns grupos. E acho muito relevante vocês assistirem isso, até para dar uma risada, dar algo descontraída e sair um pouco da polarização da chamada guerra híbrida / cultural que nós vivemos no Brasil. Aí você fala assim, esse negócio de guerra cultural é uma besteira. Besteira? Tá. Vamos assistir junto comigo esse vídeo aqui e vamos ver se é besteira mesmo. Aliás, antes de continuar, pessoal, por favor, ajudem no canal. A gente tá precisando muito da ajuda de vocês, sério mesmo, cara. Quem acha o conteúdo relevante, se puder ajudar com se inscrevendo. A primeira vez que você está vendo um vídeo meu, se inscreva, por favor. Ou se você já está inscrito aqui no canal e costuma assistir esses vídeos, apesar de serem muito longos, para alguns é muito maçante, mas acaba que quando você termina, você sente que tem um certo conteúdo, não tem? Então, se é assim, então pelo menos curta o vídeo, velho. Não custa nada dar um like no vídeo, só para ele ter mais recorrência aí no algoritmo. Aliás, agradeço demais a ajuda do Broter. Arthur37U, obrigado pelo Pix. Agradeço também aos apoiadores do canal, tanto os que já apoiaram como os que continuam apoiando. Renato Alves, Cristiano Santos, Paulo Matos, Júlio G. César Queiroz, Marcos G. Sandra Souza. Valeu pela força. E se puder comentar também, por favor, pessoal, deixem a opinião de vocês sobre esses assuntos. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho as minhas opiniões que são embasadas em estudo. Eu apresento esses estudos para vocês. Mas não significa que vocês têm que concordar com tudo, que tem que engolir isso como uma fala inerrante, papal. Não é esse o caso aqui. Eu só vou reportar a minha visão a respeito dessas coisas, embasadas em estudo, embasadas na minha formação filosófica, teológica. Também gosto de estudar bastante história, não sou formado em história, mas gosto. Sou formado em filosofia e estudei muito tempo teologia até antes de começar a filosofia. Aliás, eu fui para a filosofia por conta da teologia, inclusive, né? Então, se quiserem fazer uma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Podem fazer as perguntas, eu vou tentar responder na medida do possível, tá? Não sei se vou responder todo mundo, mas eu sempre tento, na medida do possível, conforme o tempo hábil que eu tiver, de responder as perguntas, os comentários que vocês fazem. Mas tá, vamos ver essa aqui, da TV Boitempo. Parabéns, hein, ó, TV Boitempo. Salma de palma para vocês, salma de palmas, né? Isso é um vídeo para revolucionário de fazer família. Aham. Ponto. Por quê? Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo... A maioria que passa pano pro movimento LGBT enquanto lobby político, pelo amor de Deus, pessoal, eu não sou aqui o André Valadão.
tá? Não sou. Eu não estou aqui falando do indivíduo que tem a condição gay. Eu estou falando aqui especificamente do movimento de lobby político, que vai muito além da busca pelos direitos civis. Eles estão, na verdade, querendo, em muitos casos, privilégios e também tocar em temas bem problemáticos, que é a influência que eles querem ter sobre crianças usando o trilho daquilo que nós chamamos de educação sexual nas escolas, para ancorar agora a apologia dessa ideologia, que não é só o respeito pelos LGBTs, mas vai muito além. Vai de uma certa prática religiosa proselitista, de ensinar que não só você deve respeitar, mas como você deve ser o que eles querem que vocês sejam. Né? Isso aqui eu estou falando em relação às crianças, vocês vão entender, vamos ver. Regrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Deveria ser assim, né? Não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E um retrocesso político violento. Eu já mostrei isso aqui em outras ocasiões, certo? Em outro vídeo eu falei desse caso. Como é que isso aqui, como é que ninguém fala disso? Eu fico me perguntando, cadê a Globo, que gosta de falar de certas pessoas que são canceladas na internet, mesmo que para eles são irrelevantes, como é o caso do Monark, que foi acusado de ser nazista. Cadê os artistas? Cadê os progressistas que são bonitinhos, perfumadinhos, a favor da família, que adotam filhos? Cadê eles para verem isso aqui e se colocarem como pessoas indignadas, né? A ideia não é sinalizar a virtude. Cadê a sinalização de virtude contra isso aqui? Onde está? Esse vídeo faz tempo, cara. Isso aqui já tem mais de um ano, né? Ninguém fala nada. Vamos ver. O que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Sim? Sim. Tá vendo, né? Pois é. Aí eu te pergunto, pira da nossa cabeça quando você olha isso daqui e aí você vê esses caras mais radicais como o André Valadão falando mal porque tá dizendo, nossas crianças são alvos e tal. Aí você pega lá Choquei, você pega o UOL, você pega a Folha de São Paulo, o G1, todos escandalizados com a fala do André Valadão, que eu acho que o que ele falou realmente foi muito errado, tá? Muito mal colocado, mas à luz do contexto da pregação dele, a gente entende que ele não estava, de fato, pregando que você tem que matar gays. Isso é um absurdo, jamais. Mas a fala dele foi muito mal colocada. Só que as pessoas, a mídia em geral, ignorou o contexto do que ele realmente queria dizer, porque ele falou de uma maneira atrapalhada, e o acusou de estar propagando o ódio. Certo? Foi isso que a mídia fez com o cidadão. Agora, isso aqui, um ou 2 ou 3 anos atrás, sei lá quando isso foi postado, ou quando foi feita essa reunião, e eles devem fazer muitas reuniões assim, muitas palestras assim. Isso aqui tem ambientação acadêmica até, tá? Eu fico me perguntando, não saiu uma notícia na mídia, pelo menos eu não vi, uma notícia na mídia falando desse caso aqui. A pessoa está dizendo que que eles podem destruir a família, porque na verdade é a prática da guerra que eles propõem como uma dialética crítica em relação à sociedade. Ele até vai falar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. Ele vai falar aqui. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Estratégia crítica política antissistêmica. Estratégia crítica política antissistêmica é, na verdade, uma espécie, podemos dizer assim, de guerra híbrida. Claro, quando a gente fala de guerra híbrida, a gente está falando de um contexto muito maior, que envolve nações, certo? E isso vai muito além do que é a pretensão dessas pessoas aqui. No entanto, eles se valem de algumas armadilhas da chamada guerra híbrida, ou tem quem já fale de guerra de quinta geração, que envolve também linguagem, que envolve também cultura, que envolve uma série de elementos, inclusive a confusão de papéis sociais está dentro do âmago também de uma guerra cultural. E é a abordagem dessa galera que está comprometida em fazer a revolução. Então, quando você olha para aquela universidade que foi visitada pelo pessoal do MBL, dos inimigos públicos, e percebe o comportamento estranho que eles têm, podem ter certeza que muitos deles, não vou dizer todos, óbvio, mas alguns deles pensam exatamente como essa pessoa que pensa. Certo? Vamos continuar vendo. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Sim, olha aí. Queremos. Eles querem. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça.
Não vai ser ameaça só. Né? E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita é questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são uma ameaça. Os inimigos públicos são a direita, né? Agora é mesmo, que os caras estão indo lá na faculdade. Aliás, belíssimo o papel da galera aí, inimigos públicos. Quem puder ajudar esses caras, por favor, ajudem também. Eles pedem Pix ali. E acho que é um dinheiro que vale muito a pena contribuir, cara. Porque é um trabalho interessante que eles estão, pelo menos até agora, tá? Eu nunca falo do futuro, eu não sou futurólogo. Eu não sei se os caras fizerem alguma besteira. Espero que não, cara. Eu tô torcendo muito para que os trabalhos deles seja sempre bem feito. E lamentável, né? Eles terem apanhado desses malucos aqui, não daqui, mas da faculdade ali da UFSC. Vamos continuar vendo esse. Se quiserem mexer na família. Vocês só são uma ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, tá todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Adendo. Depois de editar esse vídeo, decidi assistir por completo o debate transmitido pela Boitempo. A palestrante se chama Amanda Palha, que se considera uma travesti de linha marxista. Lá ela debate com Flávia Biroli e um pastor progressista chamado Henrique Vieira. Amanda é a única a ser categórica em substituir a instituição família por uma suposta comunidade progressiva que, segundo ela, não significa, evidentemente, a substituição dos afetos. Porém, caberia perguntar o porquê de uma comunidade local, como ela imagina, ser melhor do que uma família, como que magicamente mantendo paz perpétua e aliança eterna entre seus membros. Segundo Aldous Huxley, tal ideia seria uma completa ingenuidade frente à selvageria da natureza humana, sendo possível apenas mediante a droga soma, aquela que controla nossos instintos violentos, donde se derivaria um admirável mundo novo. Mas claro que Amanda assume essa ideia na esteira de Karl Marx, que além de sua obra Sagrada Família, juntamente com Engels propõe a dissolução da ideia liberal de propriedade privada de terras e meios produtivos, assim como, em outras obras, com maior veemência, vide a ideologia alemã e o Manifesto Comunista, Marx e Engels desenvolvem uma crítica à família enquanto instituição. Eles argumentam que a família burguesa é baseada na exploração do trabalho assalariado, na herança da propriedade privada e na subordinação da mulher ao homem. Por isso propõem que na sociedade socialista a família seria superada por meio da socialização das tarefas domésticas e da educação das crianças. Repito, a educação das crianças é uma moeda de troca no marxismo. Isso é assustador à luz do que vemos hoje em dia, tendo como promessa comunista a igualdade plena entre homens e mulheres. Em outros termos, a igualdade de gênero e a dissolução da família estão imbricados no marxismo. Olhem para esse vídeo agora, aqui. Deixa eu pegar ele aqui pra gente ver. Bloco de crianças trans. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, na parada affordable, aqui, Vamos lá, vamos ver. Vocês já conhecem isso, né? Vocês já devem ter visto. Um bloco de crianças chocou quem assistiu à Parada Gay de São Paulo. Com o nome Crianças Trans Existem. O grupo luta por direitos dos homossexuais no Brasil. Veja o momento. O grupo luta pelos direitos homossexuais, não. Primeiro, a criança pertence à família dela. Então você não pode chegar a impor à família o que a criança vai ser, tá? E essa história de crianças trans existe é extremamente polêmico. Repito aqui o livro sobre o cérebro que se transforma do Lloyd. Tem muitos outros livros que falam do tema até diretamente, né? Muito bons que vocês podem encontrar aí. Esse é o livro que eu li já há algum tempo. E o capítulo 4 vai bem na cerne dessa questão. A questão dos afetos. Como isso é construído numa criança. Pois bem, leiam esse livro, pelo amor de Deus, para compreender um pouco da estrutura cognitiva do ser humano. E perceber o quanto isso aqui é prejudicial à vida de uma criança. Você expor a criança a isso é de uma canalice, cara, sem precedentes, mano, sem precedentes. E assim, eu peguei um vídeo muito ameno, até pro YouTube não ter problemas de ficar bloqueando os anúncios do canal. Mas tem vídeos muito piores que vocês podem procurar aí, lá nos Estados Unidos, por exemplo, de crianças vendo show de drag queens. Eu não sei se é o próprio show também ou se é apenas uma fala, né? Existem N situações aí. Mas aqui mesmo, na parada, não aqui, mas se não me engano, na Califórnia, tem uma cena grotesca de um cara seminu dançando e sensualizando na frente de crianças, cara. É assim, é uma cinte, isso é um assédio, porra. Pelo amor de Deus. Eu repito aqui, eu respeito o indivíduo enquanto a sua condição. E principalmente, na prática, apenas na vida adulta, tá?
depois dos 18 anos, aí já é outra história. Você querer mexer com criança, meu, isso aqui é assim, é um absurdo. Mas tem muita coisa a se dizer ainda nessa temática. Então vamos para o próximo vídeo que eu separei aqui, que é de um ator da Rede Globo. Ou era da Rede Globo, não sei se ele é mais, mas ele vai falar sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui só para entender. É bem legal você ver que um cara... Uma pesquisa que acaba de ser divulgada com exclusividade. Deixa eu só tirar esse anúncio aqui. Pela rede CNN Internacional de Notícias. Parada Olha que interessante, cara. É o Carlos Vereza. Ele vai falar aqui. LGBT, vocês são uns covardes. Depois vocês reclamam do preconceito. A sociedade tem preconceito. Não tem, não. Vocês é que provocam esse preconceito. Mas recomendo muito Hermes e Renato. Isso aqui, bicho. Esse vídeo aqui é muito engraçado, na moral, velho. Mas assim, né, hoje em dia isso aqui seria facilmente cancelado. Aliás, esse aqui também, velho. Meu Deus, Hermes e Renato, vocês não prestam, bicho, na moral. Por quê? Que vocês façam a parada, tudo bem. Tudo bem. Agora, usar criança... Exatamente, criança trans... Cara, é difícil essa conta, é difícil. Você não precisa filosofar, velho, você não precisa... Nada, cara, só não mexe. Criança. É difícil pra vocês? Ninguém tá... Cara, vocês estão ali na rua, mano, vocês sabem o que acontece, vocês sabem o que acontece nessas paradas gays. Surubas em plena luz do dia, vocês sabem que isso é realidade. Não levem crianças para esse ambiente. Vocês não têm justificativa nenhuma, a não ser essa revolução, que na verdade é apenas desconstrução. Não vai levar a nada, a revolução é uma pinóia, né? É a revolução para ficar algo melhor. Não, é só para destruir. Só, e mais nada. Vamos lá. Existe criança trans, elas não têm livre-arbítrio para fazer esse tipo de escolha. Acho que a consciência da criança, na verdade, não dá pra gente dizer que ela tem ou não tem livre-arbítrio. Na verdade, a criança está numa progressão de consciência. Tá? É uma progressão. Cada dia que passa, ela se torna uma pessoa mais consciente de realidades do mundo. Quando a criança olha para uma determinada circunstância, ela não consegue associar isso àquelas realidades mais profundas porque ela não teve acesso àquilo de uma maneira adequada ainda. A experiência vai dar a ela a abertura dessas janelas e ela vai conseguir entender, compreender aos pouquinhos, não pode ser forçado, porque, no fundo, o corpo humano é também um sistema complexo. E a gente tem que deixar as coisas um pouco mais espontâneas e não ficar intervindo, chocando, porque você pode acabar traumatizando a criança. O que é um trauma, senão uma experiência pela qual a criança passa e não estava preparada para aquilo? A criança, ela não está preparada para lidar com certas temáticas, cara. É difícil entender isso. Vamos lá, vamos continuar vendo esse cara. 6, 7 anos, vocês são covardes. Ainda zombam, ainda ironizam Jesus Cristo. Tem essa, cara. Ainda tem essa. Vilipendiando a religião alheia. Pra quê? Isso aí não é contra a lei, caramba? Vamos ter um pouquinho de consciência, meu. Olha, a grande realidade é que... Quando eu vi essa galera da direita, inclusive o próprio MBL, né, falando do caso do André Valadão, eu concordo. O André Valadão, meu, não é um cara que é um exemplo pra mim, do ponto de vista doutrinário. Não. Mas pouca gente falou de uma realidade que existe, que é a guerra assimétrica. É uma guerra assimétrica entre um lado e outro. Poxa, velho, um lado tá colocando lá um sujeito crucificado representando Jesus Cristo e outro cara lambendo esse primeiro pra vilipendiar a religião alheia. Tá tudo bem, todo mundo batendo palma. O outro cara tá lá falando que é contra isso, que é contra a homossexualidade, porque a Bíblia diz que é contra e tal. E aí ele é amaldiçoado, midiaticamente falando. Então é uma atitude muito assimétrica, ao meu ver. Agora, assim, eu não estou dizendo que sou a favor da fala do cara. E, primeiro, né, acho que o erro do André Valadão é esse. É não considerar a diferença entre o indivíduo e o lobby político, tá? É mais ou menos a diferença entre um Pavinato da vida lá da Jovem Pan e o Jean Willis, né? A diferença é essa, se colocando em miúdos para vocês, né? Pessoalizando essa distinção é essa, cara. Um cara é homossexual, o outro também é. Só que aquele segundo, que é o caso do Jean Willis, ele está compromissado com essa pauta, até onde eu sei, né? Do lobby político. E a partir disso, ele comete muitas injustiças, tá? No âmbito, ou pelo menos opinativo. Vou continuar vendo aqui o caso. De respeito, não. Ele não liga, ele está acima disso tudo. Mas vocês deveriam respeitar o povo brasileiro. 82% são religiosos. 82%. Mas aí, Carlos, eles querem destruir a família, porra. Se os caras querem destruir até a família, foda-se a religião, né? Porra. Porque não é só a religião que os caras querem destruir. Não. A gente acabou de ver que o cara quer destruir a família, velho.
que é a célula máter da sociedade, tipo, tá aí, então não há limites mais aí, entendeu? Não tem mais limites quando o cara chega pra gente e fala, olha, a gente tem que radicalizar porque a gente quer mudar os afetos das pessoas, a gente tem que tocar na família. E, porra, é lógico que vocês estão vendo como alvo as crianças, cara. Ora, se o cara diz que um objeto circular, que é um esférico, é laranja, tem casca laranja, tem cheiro de laranja, então é uma laranja. Se ele tá falando aqui no vídeo que ele quer destruir a família e que ele tem que radicalizar, ele tem que mudar os afetos e os desejos, ele vai começar fazendo isso o quê? Na infância. Então o alvo dele é crianças. Ele já viu outras pessoas falando sobre isso. Então, porra, então é. E aí a gente vai fazer o quê? Colocando a cabeça na terra igual o avestruz e dizendo, olha que lindo, palmas pra vocês. Só porque é uma modinha que se instalou na elite mundial. Ora, é lógico que eu defendo os direitos de todo cidadão, inclusive do LGBT. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem na sociedade, desde que sejam pessoas formadas. Você não pode usar da inocência de uma outra pessoa para manipulá-la. Todo mundo critica a igreja evangélica que se vale da inocência das pessoas para arrancar dinheiro deles. E eu bato palma para essas críticas. Agora, o grupo LGBT vai começar com essa? A se valer da inocência das crianças para enganá-las, iludi-las, em vista de fazer uma revolução no mundo? Quer dizer, pelo menos é a loucura da cabeça dessas pessoas, é isso. Né? Vocês acham que é uma coisa certa isso daí? Pelo amor de Deus, não é questão de ser direita e esquerda. Foda-se, cara, espectro político. É um negócio assim que já passou de todos os limites. Vocês acreditam em Deus, acreditam em Nossa Senhora, acreditam no Espírito e vocês têm a obrigação de respeitar isso. Como é que uma criança de 7 anos, rapaz, como é que uma criança de 7 anos vai ter noção de uma escolha tão dramática, tão trágica, que pode traumatizá-las pro resto da vida? Na cabeça de uma criança, bicho. Você imagina o que é isso, cara? Ela não tá preparada pra lidar com certos temas. É a mesma coisa de se forçar a criança a ficar na frente da TV assistindo Exorcista, brother. Tudo bem, do âmbito da sexualidade, você vai traumatizar a criança, meu. Vocês estão loucos. Você levou uma criança pra assistir. É igual aquela coisa do Man. Lembram do Museu do Man? Colocava com essa história também de criança trans, de arte, tudo é arte. Pegava uma criança e ficava palpando um cara pelado. Vocês lembram disso? Pois bem, isso aí é o quê? É um choque cultural. E o que o choque cultural provoca nas pessoas? Trauma. E provoca isso na criança também. Com a anuência dos pais ainda. Com a anuência dos pais. E geração bizarra. Covardes! É o que vocês são. Vocês não passam de patifes, de canalhas, usando crianças indefesas. Covardes. Que bom ver um cara falando, um ator, né, falando isso, velho. Na moral. Muito bom. E assim, de novo, eu repito aqui, não estou falando contra a condição do indivíduo. Não estou falando contra a condição homossexual, transexual do indivíduo. Estou falando do lobby político que quer assediar crianças. É isso que a gente tem que lutar contra, tá? Aí pensa aqui do Che Guevara, bicho, por quê? Os inimigos públicos foram lá questionar. Eu não vou mostrar aqui porque não vai dar tempo, o vídeo vai ficar muito grande, mas vocês já devem ter visto isso. Eles foram questionar a galera ali e citaram o Che Guevara. E um dos alunos, que inclusive parece que é transexual, ele disse que o Che Guevara era uma pessoa boa. Bom, mas vamos ver esse vídeo aqui, só para relembrar um pouquinho, né, das práticas do Che Guevara, à luz do que o próprio Che Guevara fala, certo? Só para não perder a oportunidade. Vamos lá, né? Vamos treinar espanhol. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución Cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Fusilamentos? Sim. Hemos fusilado. Eu vou falar meio enrolado aqui pro YouTube não bloquear o meu vídeo. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Fusilamos y continuaremos fusilando en lo que seja necessário. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nossa luta é uma luta a muerte. Pois é. Aí. Fuzila ou não fuzila? Fuzila. E assim, a grande temática lá dos caras é que estava sendo questionado se o Che Guevara matava gay ou não matava gay. Como vocês estão vendo, o Che Guevara não tem nenhum jeitinho de gay, né? Isso daí ele realmente não era. E no fundo, eles olhavam a prática homossexual, principalmente em países comunistas, como União Soviética, como Cuba e vários outros, como uma prática liberal,
tá? Da burguesia e dos liberais. E, portanto, meus amigos, não fazia sentido no comunismo isso. Até que a transição entre proletário para lumpenproletariado fosse algo importante na Revolução Sexual dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, repercutida, inclusive, pelos autores da Escola de Frankfurt, principalmente o Herbert Marcuse. Vocês já conhecem toda essa história, certo? E a partir daí, a classe estudantil teve um papel muito importante em países capitalistas de mudarem o mundo por meio do próprio veículo capitalista. Coisa que o Theodor Adorno jamais admitiria. Porque o Theodor Adorno seria, pelo menos até onde eu entendi, ele seria contra os seus alunos se valerem da publicidade, né, desse mundo do espetáculo, que é o capitalismo e o seu entretenimento, para se valer disso para pregar uma mudança de dialética negativa. E tanto que ele ficou meio chocado com essas alunas quando elas tiraram o sutiã e mostraram os peitos lá na sala de aula e tudo mais. E falou, mas não é isso que eu estou ensinando, pessoal, e tal. Mas, bom, no fundo foi isso que se tornou fruto da Escola de Frankfurt e principalmente do Herbert Marcuse. Mas eu estou falando aqui da nova esquerda americana, que era até crítica ao stalinismo. Mas muitos da nova esquerda passava pano para o governo stalinista. Até hoje você tem os idiotas úteis, os laranjas que passam pano para o stalinismo. Aqui mesmo no YouTube você tem um monte de canal com 1 milhão de acessos de gente que fala essas loucuras aqui que vocês estão vendo, tá? Que defendem figuras como Che Guevara, como Mao Zedong, como Stalin. E todo mundo fica quieto, alguns até batem palma. Todo mundo pianinho. Agora falou de nazismo, eu tenho que sinalizar a virtude. É bom que as pessoas fiquem indignadas com o nazismo. Eu sempre digo aqui, porque o nazismo é uma loucura, é um absurdo. Agora, o nazismo sempre, os caras levantam a bola do bode expiatório para quê? Para que todo crítico a esses mandos e desmandos da esquerda seja tido como extrema-direita e seja comparado, inclusive, ao próprio nazismo. Olha o absurdo da questão. Porque se tem um cara de direita que não condena o nazismo, ele certamente não entendeu o que significa ser de direita, tá? E na grande realidade, assim, saindo um pouco desses teoremas abstratos de espectro político, todos nós sabemos que ora a gente vai ser um pouco mais progressista, ora nós seremos um pouco mais conservadores. Na realidade, no mundo, na dinâmica das relações, nas contingências, nas pontualidades de cada situação, ora você vai ser mais progressista, ora você vai ser mais conservador. Não tem como você ser só uma coisa, porque conservadorismo e progressismo são palavras ambíguas. Assim, é óbvio. Mas o engessamento do conceito acaba fazendo com que essas pessoas errem o caminho por literalizar tudo, que já é uma marca, evidentemente, de fundamentalismo, agora não apenas religioso, evangelical, como sempre foi crítica, né, esse grupo de ser fundamentalista, mas de um fundamentalismo radical de estilo laico. É a outro lado da moeda do puritanismo, que nós estamos vendo, que eu chamo de cultura. Eu não, todo mundo chama aí de cultura do cancelamento, tá? Pois bem, eu não vou ficar vendo esse vídeo demais, esse não pode dar problema de direito autoral. Vamos ver agora o vídeo do Mamãe Falei aqui, e a galera lá, tem o Brigadeiro também, os caras foram ali visitar a UFSC. Vamos ver esse vídeo. Não entendi. Calma aí, velho. Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio na UFSC Federal. Aqui é o Bétega. Vocês já conhecem essa história, evidentemente. Em Santa Catarina, entrei lá pra fazer uma fiscalização e 5 pessoas me encurralaram e me arrebentaram na porrada. Tô bem machucado aqui. Levei socos, chutes, cotoveladas. Fala, pessoal. O Pix dos caras aqui, se vocês quiserem ajudar, tá? inimigospoliticos.com.br. Olha o que eu tô aqui, ó. Vamos lá na... É UFSC, né, que chama? UFSC, o FSC. Já só tá na placa. Eles foram, mas não conseguiram falar com quase ninguém. Achei muito chato isso. Engenharia de produção. Eu pensei que eles iam, assim, conversar com os alunos, mas... Então os caras já estão pichando, velho. Jamais esqueça a luta de classe, tá achando? Pois é, dá um ligue no naipe do lugar, mano. No naipe da parada, sofá, lixo, pichação, centro de convivência. Eu tenho quase certeza que esse lugar é mal assombrado. Quase. O centro tecnológico, esse aqui nem é de humanas ainda. Olha o estado do prédio, bicho. Olha isso. Olha lá, olha lá. Não tolere racismo e nazismo na universidade. Já tem uma placa. Uau. Ouvidoria.ufsc.br. Não tolere o racismo e o nazismo na universidade. Ok. Tá certo, você não tem que tolerar nem o racismo, nem o nazismo. Mas, como eu sempre digo, o diabo tem muitas faces, multiforme faces. Não é só o nazismo e o racismo. Tem outras faces também, outras formas de fazer o mal. Você pode fazer o mal de muitas maneiras, se é que vocês me entendem. E quando eu vejo uma visão muito seletiva aqui, é porque a coisa pende demais para um lado. E a gente já viu que lado que é esse. Aqui tem o centro de
Filosofia e ciências humanas, não dá pra ler direito. Olha isso, cara, filosofia. Pô, vocês macularam a minha disciplina, pelo amor de Deus. Do lado tem o quê? Sindicato. E do lado tem o quê? Greve geral. Parece uma sketch, irmão. Parece um sketch de filme de humor. Sem vandalismo? Filme de humor? Sem moralismo. Desculpa, cara, eu tô achando que isso aqui é muito mais filme de terror, velho. Mas dá pra ter um pouquinho de humor junto também. Olha o que tá pichado no prédio, em frente ao sindicato dos professores. Morte à democracia burguesa. Morte à democracia e companhia burguesa. Pessoal do bem. É isso aqui na faculdade inteira, irmão. Inteira. Olha isso aqui, ó. Parece uma universidade? Só toma cuidado aí que o pessoal da semana passada, os caras já armaram coisa aí pra eles. Ah, eu fiquei sabendo. Foi no meu plantão, eles berraram no rádio e a gente foi ver. Eu vi um vídeo do Cauê Moura. Tive que ter estômago pra ver um vídeo do Cauê Moura falando do caso dos moleques do MBL que apanharam dos alunos da UFSC. E, mano, que bizarro, cara. Assim, sem palavras pra descrever o quanto esses caras padecem de honestidade intelectual. E a tentativa de você amenizar o discurso, que no fundo é passar pano por uma atitude totalmente absurda, né? É você bater em alguém porque ele tá fazendo perguntas. A gente foi tentar atender os guris, mas o outro rapaz estava muito nervoso, aí a gente chamou a viatura recolheu os outros 3 para fazer o boletim de ocorrência. Né? O que você acha disso, chefe? Dá uma opinião pra nós. Pô, cara, eu sou de direita também, cara. Eu já vou tendo que jogar bunda de esquerda, mas eu sou mais de direita, então assim, cara, eu não acho. Aquilo lá eu não acho correto. Né? Tá entendendo? Eu acho que pra uma isso aqui não tá vendo o chão aqui, né, velho? Valeu, cara. Valeu. Vocês também. A presença da polícia criminaliza qualquer espaço. Lute pelo convívio, ele é... A presença da polícia criminaliza qualquer espaço, né? O espaço de quem? Dos bandidos? No espaço dos bandidos, no espaço de um poder paralelo, a polícia certamente não seria bem-vinda, né? Agora não significa que não existe policial corrupto. Agora, você não pode generalizar, dizer que porque existem policiais corruptos, e são vários, que todos eles são assim, ou que, portanto, você criminaliza a instituição polícia. Aí já não dá, né? Olha lá. A homenagem que fizeram pra nós ali, ó. MB com nave lixo. Sem massagem, MB lixo. Aí, ó. O Conviva não tá caindo. Você que tá na fake news aí, ó. Não tá caindo não, cara. Tá bom pra caramba isso aqui, ó. Com Lula pelo direito de viver. Olha lá, olha o capitalismo aqui, ó. Uma luga seria pra ele. Eita, nós. Falta o imposto Meu Deus. Chegaram os Fico perguntando se em toda a universidade é assim, velho, federal. Porque eu estudei em faculdade pública, faculdade privada, né? Escuro, matando os caras aqui, ó. Tamo junto. A gente vai voltar lá. Olha isso aqui, mano. Parece uma pecolândia, igual você falou. Olha lá, ó. O pessoal tá falando, né? Eles pintaram isso aqui. Vocês pintaram isso aqui. Esse símbolo aqui é símbolo de morte, tá? Pra mim, a suástica e a cruz e a foice e o martelo, pra mim isso aqui é símbolo de morte. É a mesma coisa, velho. Se os caras fizessem uma suástica aqui, eu apagaria, assim como eu apagaria a foice e o martelo. Pra mim, os dois símbolos são amaldiçoados. Ok, não faz nem uma semana, olha lá. Olha lá. Vida longa ao estudante. Palestina. Olha, cara, eu vou citar aqui, porque eu preparei, óbvio, né? Eu não poderia deixar de preparar um texto sobre esse assunto, porque a ideia é sempre a gente ir mais fundo nas questões. Existe todo um pacote ideológico que você tem que seguir quando você começa a frequentar esse tipo de ambiente aí. E um deles é você ser a favor da Palestina contra Israel, tá? E aí eu até cito aqui um debate entre André Jalast, é assim que fala o nome dele? Lagist, sei lá, mano. Enfim, o André vocês conhecem aí, cientista político, debatendo com o Salim Nasser, o professor, se não me engano é da USP, se eu estiver errado me corrijam aí, que também é de ciência política. O Salim, claro, defendendo a Palestina e o André defendendo Israel, do ponto de vista da geopolítica, avaliando, né, os erros e acertos de Israel e os erros da Palestina, não da Palestina propriamente, mas do Hamas, né, que domina a Palestina e que é um grupo terrorista, coisa que o senhor Salim não conseguiu reconhecer no debate, né, e ficou batendo na tecla de que Israel provocava o apartheid ali, e ele só falou isso, basicamente, no debate. Assistam, é muito interessante. Tá, vamos continuar vendo aí. Combativo. Sexo, drogas, revolução. Eleição é fácil. Olha lá, os caras saíram de sexo, drogas e rock and roll e foram pra revolução, né? Pioraram ainda mais a situação. Né? Nossa, olha os democratas aí, ó. Fica aí. O único MBL que presta é o... Essa frase é impactante, hein? Os caras são muito desonestos. Eu vim aqui porque disseram que aqui é o campus do espancamentoologia. É dos brabo. Eu vim conhecer algumas técnicas novas aí. Wi-Fi mata. São muitas mensagens, eu não consigo nem absorver. Vamos lá. Cu sem tabu. Foda-se o branco. É muita intelectualidade. Foda-se o branco. Isso aí, bicho, quando a lei brasileira fala contra preconceito e racismo, ele não tá especificando que é só racismo com negros, não, viu? Desculpa dizer aí, mas racismo pode ser contra outras etnias também, do ponto de vista da cor de pele, não necessariamente só da etnia. Olha uma mensagem de protesto aqui, em rosa ainda, ó. Arte não se apaga. Eita, que esse... arte não.
Mas isso aí, sujeira sim. O MBL fica pagando arte, viu? Corta pica, mas não corta greve. Meu Deus, cara. Ah, olha a mentalidade dessa galera, mano. Pelegos não passarão. Essa aqui eu realmente não entendi. Olha lá uma mensagem positiva. Vamos usar droga. O pecado está em seus olhos, não é mesmo? Deus é careta. O que você chama de vandalismo é arte pra mim. Os maconheiros sem IP. Aí, ó. Você chama os caras de maconheiros que ficam bravos. Mais uma mensagem de amor aqui. Foda-se MBL. Os caras ficaram traumatizados, eu tô achando, viu? Aí você vem no meio do DCE aqui, ó. Tem uns livros. Acho que os caras falaram, vamos botar uma mesa cheia de livro pra parecer que a gente estuda. Meu Deus, cara, olha isso. As revistinhas, né, que eles compraram. Deve ter gibi da Turma da Mônica. Aí. Dá uma olhada na poeira que tem. Dá um ligue nos pós do livro. Olha aqui, isso aqui. Nossa, Folha Aurélio. Um espaço que deveria ser livre. Cara, eu acho que eu tenho 30 dicionários dentro do meu celular. Por que eu vou querer um dicionário de papel, velho? Essas coisas, e quando a gente abriu, tava cheio de vinho. Ah, eu vi uma geladeira velha, né? Chegar, os caras falam, vamos trocar as garrafas por uns livros. Aí eu pego uns livros empoeirados. Cara, que horror. E põe aqui, ó. E o brigadeiro que quer gravar um vídeo sentado aqui, ó. Eu tô com nojo de sentar nesse sofá. Que absurdo. É o Ossos do Ofício, né? Ai, meu Deus. Ossos do Ofício. Vou encostar só um pouquinho aqui, ó. Nossa. Imagina o tanto de fluido que não deve ter aqui. Cara, o grande grafite de um democrata ali, ó. Né? Até o Faustino falou, o que tem nas costas dele? Tem um livro? Não, pra começar, acho que é uma mulher, né? E ela tem um fuzil. Olha lá. Uma homenagem, fizeram uma homenagem pra nós aqui, ó. Olha que legal. Olha isso aqui, cara. Parece bruxa de Blair. Cara, eu sou a favor da pessoa carregar o fuzil desde que seja pra lutar pelos seus direitos enquanto cidadã de um país, né? Como é o caso dos ucranianos contra a invasão russa. Porra, é mais do que justo levantar o fuzil ali. Agora, a gente sabe que na esquerda tudo é seletivo, né? Esses caras têm a cara de pau de defender o crime vermelho, porra. Não tem mais o que dizer desses caras, né? Já ultrapassou o satanismo há muito tempo, né? Porque pra defender o crime vermelho, bicho, tem que ser muito além do satanismo. Olha isso aqui, cara, um auditório gigantesco. Olha isso aqui, cara. Ó, latinha, macabro, hein, cara. Olha isso aqui, velho. Tô falando que é filme de terror. Risco de choque e incêndio, ó. Pô, fica imaginando aqui, cara. Tô falando que é filme de terror. E a nota da reitoria é que a gente tá difamando a universidade. Nós que estamos difamando. Agora, sabe o que é interessante, porque eu tô pensando aqui agora? Se tu tenta abrir um negócio qualquer, empreender, o bombeiro vai lá, vigilância sanitária, os caras não deixam tu abrir se não tiver tudo certo. É, exatamente. Como é que essa porra tá aberta e tá funcionando, cara? Como é que estão deixando a gente entrar aqui? É. Não, mas tem essa sinalização aí, né, velho? Cara, eu tenho certeza que a gente se parar frente aqui no vídeo, a gente vai achar um fantasma, velho. Um demônio. Certeza. Mijo no chão. 7 anos, isso aqui não tinha. Olha que a gente achou. Esmague o fascismo na UFSC. Cara, abre aqui um leque pra mim falar sobre o meu texto aqui, tá? Tenham paciência. Se quiserem assistir o vídeo aí, assistam no canal dos caras. Mas a minha proposta aqui é tentar esclarecer alguns pontos. Então vamos ao texto, pra não perder muito tempo. Radicalismo em universidades públicas. A dialética diádica implica que os opostos na impossibilidade de síntese se toquem. Certo? É isso que fala aqui o Norberto Bobbio, o qual eu discordo em muitos pontos, tá? Muitos pontos. Mas o Norberto Bobbio diz isso, que os extremos se tocam. Cara, eu tô tentando colocar a anotação agora, foi. Tá? Então esse aqui é o Norberto Bobbio, certo? Que vê no radicalismo, desenfreado de esquerdistas e direitistas, a marca do fundamentalismo político, que pode destroçar o tecido social de democracias liberais. Então quando você pensa na alt-right norte-americana, eu tenho aqui uma série só sobre extrema-direita, onde eu falo dos males que a alt-right provocou, até mesmo em incentivar o radicalismo agora do outro lado, dos antifas. Tá? Então, no fundo, aqui no Brasil, o radicalismo da esquerda tenta responder ao radicalismo que aparece nos Estados Unidos, que aparece na Europa, e que no Brasil se manifestou de modo todo peculiar nos excessos do bolsonarismo. Mas eu não que eu queira comparar bolsonarismo com o alt-right, eu acho que não tem comparação, tá? Alt-right é um negócio muito sério, muito obscuro. Daria para comparar, talvez, o alt-right com alguns grupos do Discord que praticam crimes aí, mas que não necessariamente também são de direita, porque um dos caras lá que praticaram um crime do Discord, ele era lulista. Então isso varia bastante. Não são grupos organizados. Né? Alt-right também não é um bloco monolítico organizado, que tem o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Existem muitas manifestações diferentes, muitas bifurcações dentro da própria alt-right. Mas, enfim, são radicais. Tá? Mas a esquerda também é radical. Muito, né? Como a gente está vendo aqui. Então, assim, Norberto Bobbio vai falar que os extremos se tocam. Inevitavelmente. Esquerda e direita. Hoje em dia está muito em voga chamar qualquer um de extremista de direita, principalmente na mídia. Na mídia o que você mais tem é a pessoa falando que fulano que foi cancelado no Twitter é extremista de direita. Só porque ele falou que não é legal. Tem até essa, né? Eles distorcem tudo. Então, o cara criticou essa ideia de crianças trans, é extremista de direita. Chegamos a esse absurdo em alguns grupos e agências de notícia, né? Não todos. Bom,
Essa é uma das marcas de demagogos como Reinaldo Azevedo e Felipe Neto. 2 demagogos aqui, tá? Reinaldo Azevedo, Felipe Neto. Vou até destacar aqui, são 2 grandes demagogos. Isso implica em dizer que você, que é de extrema direita, pode ser inclusive, porque estão dizendo que você é, né? Mas se é assim, você pode ser comparado aqui. É um nazismo, porque não é na academia que se diz que o nazismo é de extrema direita, embora a gente possa colocar questões quanto a essa conceituação de direita e esquerda quando falamos de totalitarismo. Bom, pois bem, quando alguém te chama de extrema direita, no fundo ele está dizendo que você é igual a um nazista. Tá? Dá para aceitar uma categorização dessa? Aí você fala, não, mas não é igual ao nazista, é que eles estão falando que você é tipo um fascista. O fascismo é um pouquinho menos que o nazismo. O nazismo já é fascista, segundo o critério dessa galera, certo? Bom, e que querem matá-lo. E no caso, né, da esquerda radical querer matar nazistas, não vai ser uma ideia ruim, já que a gente tem lá o filme dos Bastardos Inglórios, aliás, um ótimo filme, inclusive, que satiriza a Segunda Guerra Mundial e a figura de Hitler e assim, o combate, né, ao nazismo. Note que o jogo linguístico desses manipuladores da retórica midiática em via do enviesamento é formar a imaginação da população em geral. Cabe notar que o bolsonarismo ajudou e muito a histeria da esquerda de se reimplantar, escrito errado aqui, me perdoem, de se reimplantar no país. Sabemos que se tudo é fascismo, nada é fascismo. Vale aqui até um destaque. Se tudo é fascismo, nada é fascismo. Porém, vemos o fascismo como um fenômeno autoritário na prática política. E aí guardem essa ideia de fenômeno autoritário aqui, tá? E é esta marca que tem sido perdida pelo uso casual e abusivo da palavra. Porque quando você chama todo mundo de fascista, você perde o âmago do fascismo, que é uma arbitrariedade autoritária. Porque a autoridade também é uma questão ambígua. Ter uma autoridade não necessariamente será ruim. Mas pode ser ruim se houver arbitrariedade pela figura de autoridade. No caso do Estado, né? Podemos até dizer que o uso vicioso da palavra fascismo é já em si mesmo a prática do próprio fascismo. Por quê? É a demonização do adversário. Demonização do adversário. Quando alguém te chama de fascista, de extrema-direita, ou de comunista também, do lado da direita, alguém chama o cara que está discordando da direita bolsonarista de comunista. Tá, mas de onde você tirou isso? Tem fundamento? Não tem fundamento? Pois é. Demonizar o seu adversário é praxe da guerra política. Tanto da direita quanto da esquerda. E colocá-los todos no mesmo lugar. Seja Hitler, seja o seu tio do WhatsApp, todo mundo é nazista, né? Segundo essa narrativa. Quem assim faz, usa uma abordagem generalizante, ou seja, parte do pressuposto que o alvo da sua insígnia é um defensor da ditadura dos burgueses. Isso aqui é uma das interpretações sobre o fascismo, abordagem generalizante. Eu explico isso num áudio que eu tenho como um dos produtos à venda, né, no meu canal, de verificar as formas de que você pode interpretar o fascismo, seja só um fenômeno na Itália, localizado geograficamente, ou uma abordagem generalizante. Nesse caso aqui, óbvio que a esquerda faz uma abordagem generalizante, e parte do pressuposto que o alvo de sua insígnia são os defensores da ditadura dos burgueses, enquanto que eles, comunistas, são a favor da ditadura do proletariado. Então a ideia dos caras é, todo mundo é fascista por quê? Porque o fascista, segundo eles, dentro da temática de uma abordagem generalizante, é defensor da ditadura dos burgueses. Ou seja, se o cara vive no sistema capitalista, olha a mentalidade da molecada. Se você vive no sistema capitalista e é a favor do sistema capitalista, então você é a favor dos burgueses. E se os burgueses têm a propriedade privada dos meios de produção, existe uma ditadura da burguesia. E se existe uma ditadura da burguesia, logo você é a favor desses ditadores. E eles não. Como comunistas, eles querem inverter esse jogo dinâmico da sociedade, macular esse tecido social que abarca a superestrutura marxista, voltando lá para os primórdios, né, daquelas ideias velhas e caducas de Karl Marx, e de que agora há necessidade de uma ditadura do proletariado se sobrepor à ditadura dos burgueses, como se houvesse equivalência entre essas coisas, porque a gente sabe que a ditadura do proletariado é uma ditadura terrena, e que essa suposta, entre aspas, ditadura dos burgueses não é ditadura coisa nenhuma, é apenas a dinâmica da democracia liberal, pura e simplesmente. Agora, se você quiser chamar de ditadura dos burgueses, do sistema fascista de Mussolini, da Itália, da Segunda Guerra Mundial, ok, é uma ditadura, é um autoritarismo. Isso denunciamos sem problema nenhum. Mas o grande erro desses caras é dizer que o fascismo de Mussolini é uma segunda etapa do liberalismo, quando na verdade Mussolini odiava os liberais, com todas as forças. Isso eles não dizem. Então assim, no fundo, essa visão é uma falsa dualidade, de onde se subentende o fascismo, pasmem vocês, como a última etapa do liberalismo. É o que
esses palhaços dizem por aí, né? Principalmente os professores. Alguns, né? Não estou sendo contra a classe do professor, pelo amor de Deus. Porém, a abordagem generalizante esconde um problema. Na prática, o fascismo ficou muito mais parecido com o comunismo do que com o liberalismo, deixei em destaque. E na visão de Hannah Arendt, analisando os totalitarismos, se vê que o fascismo sequer era totalitário. Apenas, apesar de abusador e autoritário, sendo evidentemente indesejável como poder estatal, seja na Itália ou em qualquer outro lugar. Porém, os comunistas apologetas de Stalin não só inverteram isso, como alegam que estão lutando com o fascismo teórico, sendo fascistas práticos, né? No fundo é isso que acontece. Tá? Então o que a Hannah Arendt explica é que o fascismo é um regime autoritário e que o nazismo e o comunismo de Stalin não se comparam. Joga aqui junto o Mao Tse-tung, conforme o vídeo que eu fiz ali explicando o que foi a Revolução Cultural na China. Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung como queira, e Stalin e Hitler são três coisas que são incomparáveis. Talvez comparáveis ao Pol Pot e Hitler, para mim é a mesma coisa, assim, do ponto de vista dos frutos, né? Não da ideologia. Também são terríveis. Mas os mega assassinos, como diz o R.J. Rummel, os mega assassinos são esses caras aí. Não tem como tirar nem pôr, cara. É Stalin, Mao Tse-tung, Hitler. São os grandes monstros do século XX. Considere o conceito fascismo vermelho. Isso aqui não fui eu que inventei, tá? Já para o esquerdão que está assistindo aqui no meu canal. Eu não inventei esse termo. É um termo já usado desde 1922. As acusações dos líderes da União Soviética durante a era de Stalin de que eles estavam agindo como fascistas vermelhos, inclusive muitos caras da nova esquerda nos Estados Unidos, eram contra o stalinismo, tá? E viam no stalinismo fascistas vermelhos. E aqui, ó, essas críticas eram geralmente feitas por anarquistas, trotskistas, até porque Trotsky foi morto por mando de Stalin, social-democratas e outros socialistas mais liberais ou fabianos, tá? Que também criticam, claro, porque a Revolução do Fabiano é a passos lentos, é a longuíssimo prazo. Tanto que dizem por aí que o PSDB é de socialismo fabiano. Só que assim, na prática virou um puro e simples pragmatismo. O PSDB não tem mais esse engajamento fabiano, né? Enfim. Alguém possa até me contrariar nesse quesito, mas a meu ver o PSDB já não é mais alguma coisa tão relevante assim no país. Bom, e a crítica também parte de liberais e de vários círculos de direita, tá? Como vimos, esse conceito não é nada novo. Na verdade, no século XX, os próprios socialistas começaram a ver o governo soviético como um estado fascista vermelho. Bruno Risi, não sei se eu acertei a pronúncia aqui do nome do cara, que era um marxista italiano e fundador do Partido Comunista lá na Itália, se tornou um anti-stalinista. Olha só, cara. Ele se tornou um anti-stalinista. E afirmou em 1938 que o stalinismo adotou um caminho regressivo, gerando uma espécie de fascismo vermelho, idêntico às suas características superestruturais e coreográficas. Então tá aí, né? Um cara que fundou um partido comunista na Itália acusou Stalin de ser um fascista vermelho. Ponto. Embora focado principalmente em sua crítica ao nacionalsocialismo, o William Reich considerou que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin havia evoluído para o fascismo vermelho. Faltou um ponto final aqui. Muitos esquerdistas na década de 1930 e 40 ficaram desiludidos e se afastaram do regime totalitário de Stalin. Cito aqui esse autor chamado Otto Huila. Ele é alemão, então eu tentei aqui pronunciar, não sei se está certo, tá? Mas eu acho que é Otto Huila, uma coisa assim. Que foi um comunista da Alemanha, que escreveu que a luta contra o fascismo deve começar, olha só, pela luta contra o bolchevismo. Esse cara é um gênio, porra. Por isso que eu falo, mano, olha, assim, lá na primeira metade do século XX tinha muito comunista que era honesto intelectualmente, viu? Muitos. Só que quando eles viram que a merda que os totalitarismos fizeram, independente do espectro político, eles falaram, mano, eu não compactuo com isso aqui. Eu não sou igual a essa geração de bosta do século XXI que olha pro passado e não consegue admitir os massacres do passado, não consegue respeitar as vítimas que foram mortas por esses governos genocidas, classicidas, politicidas. Não consegue, democidas, né, nas palavras de Rummel. Então, quer começar a revolução, meu filho? Então começa lutando contra o bolchevismo. Aí ele fala assim, observando a influência que o Estado leninista teve nos estados fascistas, né, servindo de modelo. Então, tanto o fascismo como o leninismo, eles se autoalimentavam em termos de modus operandi. Claro que ideologicamente são completamente diferentes, mas o modus operandi é muito parecido. É poder político com poder econômico. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão aqui.
Em 1939, o Roila, que é o citado aqui, Otto Roila, professor ainda, disse o seguinte: a Rússia foi o exemplo do fascismo. Quer os comunistas do partido gostem ou não, permanece o fato de que a ordem e o governo do Estado na Rússia são indistinguíveis dos da Itália e da Alemanha. E aí ele está falando, claro, nos frutos, tá? Não nas ideias. Essencialmente, eles são parecidos. Pode-se falar em um Estado soviético, vermelho, preto ou marrom, bem como de fascista ou fascismo vermelho, preto e marrom. Cara, isso é muito interessante. Tem um livro. Eu já citei aqui a biografia do Hitler, feita pelo Joachim Fest. E simultaneamente, quando eu lia esse livro do Joachim Fest, eu li uma biografia do Stalin também. Stalin, Triunfo e Tragédia, do Dmitry Volkogonov. Cara, quando você lê isso aqui, velho, eu infelizmente ainda não terminei de ler, porque o livro é enorme, cara. Eu consegui terminar já do Hitler, já mencionei isso pra vocês, do Joachim Fest, que é 4.000 páginas. E essa aqui do Stalin ainda estou lendo. Se não me engano, eu tô no capítulo... tô na parte 5. Mas, meu, que livro incrível. Juntando com o do Solzhenitsyn aqui, você já tem uma visão geral do que seria esse modus operandi stalinista. É bem louco. Bom, o Otto está completamente certo na acusação dele. Da mesma forma, o anarquista russo Voliny, exilado que via o Estado soviético como totalitário, como exemplo de capitalismo de Estado, usou o termo fascismo vermelho, até porque os anarquistas e os comunistas não se dão bem. E até o ponto dos anarquistas serem vomitados, né, do seio dos revolucionários. E passaram então a criticar, obviamente, o comunismo. E bom, para esse autor, o Estado soviético como totalitário era um capitalismo de Estado. E ele usou o termo fascismo vermelho também para descrever isso. Em um edital de 18 de setembro de 1979, o New York Times reagiu à assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop, famosíssimo, né, declarando que o Hitler é comunismo. Na verdade, quem falou isso foi o New York Times, por conta do Pacto Molotov, que foi quebrado depois pelo Adolf Hitler. Mas até então eles pensavam, olha, o Hitler é comunista marrom e o stalinismo é fascista vermelho. Apesar que o Hitler também, a bandeira do Hitler também era vermelha. Né? E o edital dizia o seguinte: ó, o mundo agora entenderá que a única questão ideológica real é entre democracia, liberdade e paz, por um lado, e despotismo, terror e guerra, por outro. Isso aqui, sabe quem fala também? É o R.J. Rummel, como já expliquei aqui em outros vídeos. O Rummel vai dizer a mesma coisa. O Rummel tem um site em inglês que ele dá todas as estatísticas numéricas a respeito de genocídios, democídios, politicídios e classicídios. Acessem o site do Rummel para vocês entenderem isso, cara. Tá em inglês, mas é só traduzir, porra, com o Google. Não tem dificuldade nenhuma. Bom, mais recentemente, o jornalista e filósofo francês Bernard-Henri Lévy usou o termo, esse Henri Lévy, inclusive, ele é um pensador secular, tá? Cético, ateu, não tem nada a ver com religião, beleza? Só para deixar claro aqui. Henri Lévy usou o termo fascismo vermelho ao explicar que alguns intelectuais europeus se apaixonaram por teorias antiluministas e abraçaram uma nova ideologia absolutista, que é antiliberal, anti-americana, anti-imperialista, antissemita, pró-islamo-fascista, pró-grupos terroristas que lutam contra Israel, inclusive. Daí o porquê que eu indiquei aqui o debate do André Lajasti, sei lá como é que fala esse nome, e o Salem Nasser. Tá lá no Inteligência Limitada do Vilela. Gostei muito desse debate, foi bem legal. Não preciso nem dizer que o André levou muita vantagem, óbvio. Né? E claro, poderíamos acrescentar aqui o identitarismo, ou seja, marca do nazismo que agora aparece com força na cultura do cancelamento. Então, pensa um grupo identitário, nazismo, Ku Klux Klan e tantos outros, baseados na etnia, cor, raça, essas besteiras. Bom, o que acontece aqui é que o identitarismo agora é uma marca profunda em grupos minoritários, que usam do mesmo radicalismo que se viu no passado em pequenos grupos de direita, ou pelo menos ditos de direita. Eis aqui algumas características do fascismo que aparecem, por exemplo, no stalinismo e refletem nos apologetas modernos mais radicais desse regime atroz. Aí vocês perguntam, por que esses alunos de esquerda eles são tão violentos? Por que eles não gostam de dialogar? Por que eles são tão intolerantes? Né? Aliás, é engraçado, eles sempre estão com esse discurso na boca de amor, de tolerância, mas eles são os mais intolerantes. Eles são os mais violentos. Por quê? Bom, porque eles defendem o radicalismo da revolução e não se faz, entendam bem isso, não se faz revolução com águas de rosas, como já diria Robespierre e outros revolucionários burgueses da Revolução Francesa. Bom, aqui algumas características que aparecem tanto no fascismo
quanto no stalinismo. Unipartidarismo, e também no maoísmo, né? Enfim, vários outros. O stalinismo era um regime de partido único, com o Partido Comunista da União Soviética. Quer dizer, se tornou hegemônico, obviamente, né? Se tornou hegemônico, então acabou ficando um partido único, PCUS. O PCUS controlava todos os aspectos da vida na União Soviética, desde a economia até a cultura. Ou seja, leiam o Solzhenitsyn, que ele vai explicar isso muito bem. Como que até antes de Stalin, Lenin já propunha uma revolução tal que tocasse até mesmo as igrejas, para modelá-las à luz da revolução. Então, toca profundamente não só a economia, mas também a cultura. Ou seja, qualitativamente, a ditadura do proletariado era só uma troca de poder, onde um grupo é hostilizado, os burgueses, e outro é entronizado, o proletariado. É aquela velha máxima. Você é fascista porque você é a favor da superestrutura capitalista. Então você é a favor da propriedade privada dos meios de produção nas mãos dos burgueses. Então você é contra o proletariado, então você é fascista, ponto. Bom, nesse sentido, significa que eles lutam pela ditadura do proletariado para inverter esse jogo. Só que a inversão desse jogo é apenas troca de poder, nada mais do que isso. Todos continuarão na verdade, numa merda pior, porque todo mundo vai ser nivelado por baixo, e não por cima, óbvio. A ideia é dizer todo mundo vai ser nivelado por cima, mas no fundo, na prática, é todo mundo por baixo, por isso que Cuba, Coreia do Norte, são países miseráveis. Coreia do Norte ainda recebe subsídio, em alguns casos aí da própria China, não consegue subsistir. Cuba subsistia por conta da União Soviética, até a própria União Soviética se desmantelar, então vive na miséria. Então assim, ó, eu até fiz aqui em forma de pergunta, né? Deixa eu voltar aqui. Ou seja, qualitativamente a ditadura do proletariado era só uma troca de poder, onde um grupo era hostilizado, os burgueses e outro era entronizado, o proletário? Não. Antes, os aristocratas do poder, as cabeças pensantes e demagogas, sempre os demagogos vão estar à frente, tá? Sempre. Que falam a favor do proletariado, se é de esquerda, ou falam a favor do populismo, se é de direita, geralmente é assim, para dominar sobre eles e sobre a elite do país, ou confrontar a elite do país, que pode se submeter ou não à voz dissonante dos demagogos. Submetendo ao seu jugo tanto pequenos como grandes, vide Apocalipse de João. Daí o porquê da mácula sobre a democracia e pluralismo nesses partidos revolucionários. Eles lutam a favor da democracia para derrubar a democracia, porque o que eles querem, na verdade, é usar a democracia enquanto linguagem demagoga para ir se introjetando em vários campos sociais e institucionais e levantar os seus intelectuais orgânicos, vide Antônio Gramsci. Não estou falando aqui de marxismo cultural, que é uma coisa muito restrita. Por isso que eu sou um pouco avesso a essa terminologia. Eu prefiro falar aqui de revolução cultural num sentido mais amplo, que envolva muitas camadas, não apenas marxismo cultural, pura e simplesmente, que não é o caso, a meu ver. Mas que as faculdades estão dominadas pela esquerda, isso é um fato, né? A gente está vendo aqui, nessa universidade da UFSC, isso aí, tem a maioria das federais é assim, não tem nem o que dizer. O revolucionário não pode ser contestado. Por quê? Porque se ele está fazendo a revolução, ele vai mudar o mundo. Como é que ele vai querer contestar o cara? Né? Ele vai matar para fazer a revolução dele. Então é lógico que ele vai aceitar, refletir os seus pontos e voltar atrás. Portanto, não há necessidade de reflexão. Portanto, eles são intolerantes. Portanto, só existe a guerra. Portanto, a guerra é a parteira da história, como diria Nietzsche, como disse Heráclito, e Nietzsche repetiu, e depois Marx repetiu. Nietzsche sendo um grande representante para a extrema-direita e Marx um grande representante para a extrema-esquerda. E detalhe que Nietzsche também pode ser um intelectual muito apreciado pela esquerda também. Algumas outras características. Culto à personalidade. O culto à personalidade de Stalin era um elemento importante em seu governo, pois precisava deter a todos que o contestassem, né? Óbvio. Está no livro aqui do Dmitry. Muito bem claro, né? O quanto Stalin era uma serpente, uma víbora que precisava manter o poder maquiavelicamente a todo custo. Stalin sendo, portanto, considerado um líder messiânico que estava destinado a liderar a União Soviética. E claro que hoje o Putin quer bater o recorde de tempo de governo se comparado a Stalin. Mas Stalin queria a glória de ser o grande líder. Mas no fundo o que ele provocou foi morte, destruição e pobreza. Repressão política. O stalinismo foi um regime repressivo, com o governo perseguindo e encarcerando aqueles que eram considerados inimigos do Estado. Ou matando com machadinha na cabeça, né? Consideremos o caso de Trotsky. Estima-se que milhões de pessoas foram mortas durante o regime de Stalin. Para entender isso, leia Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. Militarismo. O stalinismo era um regime militarista, com o governo investindo pesadamente no Exército Vermelho. O objetivo era proteger a União Soviética de seus inimigos e promover a expansão do comunismo, mas na prática Stalin era um nacionalista imperialista. No fundo, falar, mas ele está lutando contra os nacionalistas
que se baseiam no idealismo alemão, de Fichte, de Schelling. Não, Schelling até que não, coitado do Schelling, não tem nada a ver com isso, né? Muito mais o Fichte e o Hegel, que acabaram, por esse idealismo alemão, acabou influenciando muito o nacionalsocialismo, tá? Pra quem acha que o nosso socialismo nasceu com Hitler, é burro pra caralho, nunca estudou história. Aliás, história da filosofia. Porque o nacionalismo está no seio do idealismo alemão, porra. É só ler ali pra entender, né? Não tô dizendo que o Fichte é culpado pelo nazismo, não tô dizendo isso. Mas que ele acabou contribuindo. Na verdade, até o Lutero contribuiu um pouco, né, na sua fala desvairada contra os judeus. Então, todo mundo contribuiu um pouco ali na tradição alemã para influenciar o terceiro, entre aspas, terceiro Reich. Poder político sobre poder econômico. Apesar de nominalmente a União Soviética ser uma economia que caminhava para a planificação, ela tolerava o mercado negro em muitas instâncias. Mas mesmo isso não foi o suficiente para eclodir uma crise que desmontou as pretensões comunistas pós-Stalin. Para e passo, podemos dizer que tanto o fascismo como o comunismo mantiveram a lição do capitalismo de Estado, que alguns autores aqui, inclusive do Brasil, né, de esquerda radical, em vez de chamar de capitalismo de Estado, vão chamar de socialismo de mercado. São uns palhaços mesmo, né? Puta que pariu. Bom, um poder econômico para enriquecer o poder político. O fundo é isso que a China fez. E isso se verificou com a maior força na China, como você tem aqui, pós Mao Tse-tung, porque isso foi depois da morte dele. Populismo. A incompatibilidade do populismo com o classicismo, aliás, né? A questão do classismo é a luta de classes do materialismo histórico, tá? Então, quando você pensa populismo, você imagina que é uma coisa antagônica ao classismo, luta de classes. E há um ponto aqui entre comunistas e fascistas, que o fascismo ele tenta abolir a luta de classes. E o comunismo ele tenta superar a luta de classes. São coisas diferentes, né? Tem essa diferença pontual de caráter teórico, analítico, como queira. Então a luta de classes é muito importante para o marxismo. A polarização é muito importante para o marxismo. E o fascismo é o exato oposto, porque o fascismo está falando de feixes unidos para formarem um tronco. Ou seja, o fascismo de Mussolini pregava a união do povo, vide o populismo, a união de todos os setores da sociedade para fazerem uma Itália grande, portanto tinha um caráter nacionalista. Agora, o classicismo não, é luta de classes, então prega a abolição das classes superiores, para nivelar todo mundo, na teoria por cima, mas no fundo acontece na prática por baixo. E só que o que acontece? Quando Stalin se tornou o poder soberano da União Soviética, aí virou fascismo, aí virou todo mundo tem que ser unido, aí virou o feixe das faces, do tronco, do machado, de Mussolini. É uma coisa óbvia, cara. Eu sou um burro, não entende um negócio desse. Sou um jumento que estuda na UFSC. É Santa Catarina, não sei lá que lugar que é essa bagulho aqui. Sou um jumento, não entende uma coisa óbvia dessa, que o stalinismo se tornou um fascismo, cara. Porque na medida que ocorreu a ditadura do proletariado e saiu um novo imperador chamado Stalin, psicopata inclusive, a partir daí eles propulgavam a unidade. Não tinha mais luta de classe, meu amigo. E aí virou fascismo, porra. Ó, vou até reler aqui. A compatibilidade do populismo com o classismo, com o internacionalismo, podemos acrescentar com a matriz materialista do socialismo marxista, faz com que o populismo se apresente em relação ao socialismo como uma ideologia concorrente inicialmente, tá? Inicialmente. Mas podemos falar de populismo referindo a certos sistemas políticos definidos como socialistas, stalinismo, castrismo, chavismo. Por quê? Simples. Porque inicialmente eles poderiam apregoar, salvo o chavismo é uma coisa mais à parte, é uma mistura com o bolivarianismo, que inicialmente não era, né, comunismo, mas tem uma mistura ali. Mas o stalinismo, o castrismo, por exemplo, em nome de uma luta de classes, eles formaram em seu país um fascismo. Olha a ironia, porque agora o país tem que ser unido, tá? Mas a luta é por uma revolução internacional. Vai dizer isso pro Stalin. O Stalin abdicou dessa revolução internacional para fortalecer suas bases e se tornou um nacionalista fascista, porra. Sou um idiota, não entendeu isso, cara. Só esses moleques não entendem uma coisa óbvia dessa, porque também são enganados por boa parte de professores imbecis, né, que fazem a cabeça deles. Não estou dizendo todos, tem muito professor bom, tá? Tem muito professor bom e justo e honesto intelectualmente. Tem até alguns de esquerda, considero sim isso. Mas tem muita gente mal intencionada também, infelizmente. E aí os frutos a gente vê, né, no comportamento dos alunos, cara. Não tem o que dizer. Quando você coloca um antes da federal e depois da federal e vê a mudança estética, isso já fala muita coisa, né? Por fim, quero dizer que muito da culpa de alunos de faculdades federais, de humanas, serem tão violentos. Desculpem eu não ter editado esse texto, tá? Eu já joguei em PDF e ficou assim. Mas
Tão violentos, alienados e intolerantes são os professores e acadêmicos que investem pesado na ideologização da realidade. A ideologização da realidade é fugir da realidade a favor de uma narrativa ficcionista. Não quero ser injusto com todos os professores, de novo, faço esse adendo aqui, sei que essa é uma classe que padece muita dificuldade no Brasil, principalmente no ensino médio, e falo aqui, na verdade, de uma parcela mais radical, que na verdade, boa parte deles também foram alienados em visões de mundo fechadas demais para dialogar com quem discorda. Tá? Os professores também foram alunos, e por sua vez tiveram professores que também foram alunos, e já vem essa cadeia, né, tradicional de terem professores com bases só, ou pelo menos na maioria de esquerda. Acabando por transmitir esses preconceitos ressentidos da luta de classes para os alunos, e isso com o glamour da liberdade revolucionária. Como se alguém hoje em dia estivesse discutindo a sério, fora da academia, né, inclusive, substituir o capitalismo pelo comunismo. Uma piada pronta, porque hoje no mundo, quem é que tá discutindo, cara? Substituir o capitalismo pelo comunismo, velho. Quem em sã consciência tá discutindo isso? Só esses idiotas do YouTube, alguns que se dizem professorizinhos de história, né, que estão discutindo que nós temos que acabar com o capitalismo. Mano, vocês estão caindo numa lábia dessa, puta que pariu. Vamos deixar de ser burro, gente, pelo amor de Deus. Tem a fonte aqui, eu vou deixar na descrição, tá? E só pra fechar o vídeo, vamos tentar ver o final aqui. Né, dessa pra distribuir. Bela. Não, eu vi um recado de mais amor, deve ser isso. E aí, tudo bom? Você conhece? Deu pra entender, gente, do porquê que esse pessoal odeia e chama todo mundo de fascista? Deu pra entender, né? Simplesmente porque eles acreditam que nós compactuamos com a hegemonia da burguesia na superestrutura. Porque eles ainda são marxistas, acreditem vocês ou não. Eu vou esperar a secretária dele chegar, ela tá no horário do almoço e ele tá em reunião. Então... cara, não tem mais o que ver aqui, já acabou, né? Então é isso, eu vou fechar por aqui o vídeo, já ficou muito grande. Espero que vocês tenham gostado aí e tenham tido paciência de assistir.